Normalmente, quando a gente fala alguma coisa assim sobre igreja, religião, para qualquer pessoa, normalmente as pessoas vêm com a seguinte frase: eu também creio em Deus. Mas há uma grande confusão. E são pessoas muitas vezes sinceras, estão falando aquilo com honestidade, com sinceridade, mas muitas vezes não demonstram o que é esse Deus. Na maior parte das vezes, dá a impressão de que é uma energia cósmica que tem uma grande influência na humanidade. Então, de acordo com o que eu acho, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é possível essa energia fornecer para mim, então eu vou me relacionar, eu vou usar ou não, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, quase na totalidade dessas vezes, esse conceito de Deus não inclui a pessoalidade, a personalidade de Deus, que traz a ideia de que Deus é pessoal. Ele é uma pessoa. Ele interage. Ele tem inteligência. Ele tem vontade. Aquilo que ele faz é fruto de um planejamento, de uma organização visando produzir algo no futuro, visando concretizar algo no futuro. Então parece que no conceito popular de divindade, de quem Deus é simplesmente uma energia que está aí à nossa disposição, que de repente talvez fique brava com a gente tem que fazer algumas coisas, andar de um certo jeito, de acordo com o meu costume, e aí então eu desenvolvo conceitos de como eu interajo, como que eu acerto as contas no meu relacionamento com essa energia cósmica. Uma das coisas que nós vamos ver daqui a pouco por que isso acontece, mas uma das coisas que a gente tem que inicialmente começar a pensar um pouco em Deus, e é aquilo que Paulo começa a fazer nesse livro de Efésios. Paulo, de início, ele não pede desculpa no livro de Efésios. Ele já vai colocando verdades que foram reveladas por Jesus Cristo, por ele, por Deus, e ele apresenta essas verdades sem pedir desculpas, porque ele sabe que essas verdades são indigestas. Quando Paulo escreve o livro de Romanos, com a experiência que ele tinha de cidade em cidade, ele sabia que qualquer verdade que ele proclamasse, as pessoas iam retrucar com alguma pergunta, tentando debater, porque são verdades, toda verdade que vem de Deus, ela é indigesta para nós, ela é amarga a nossa boca, ela desce, como tinha uma propaganda de cerveja no Brasil, ela desce quadrado, machucando, e quando cai no estômago, parece que cria um reboliço lá dentro. Parece que é algo que a gente não deveria ter mexido. Por que eu fui me envolver com isso? Nós vamos descobrir por que isso acontece. Então, no livro de Romanos, Paulo, por causa da experiência aonde ele ia e aquilo que ele pronunciava, principalmente os judeus retrucavam, quando ele escreve a carta de Romanos, por ele não estar presente lá, então ele fala uma verdade, ele escreve uma verdade, e ele já escreve também qual será a pergunta, o que será revidado, qual será o questionamento, qual será a oposição em palavras que aquelas pessoas, quando ouvirem aquelas verdades, vão fazer contra Paulo. E judeu é uma pessoa que ao longo da história sofreu muito nessa questão de inventar, de tentar entender da sua forma, e eles levaram muitos puxões de orelhas de Deus. Então, ao longo da história de mais ou menos 1500 anos, eles aprenderam a todo custo, pagando um preço muito caro, de que não se brinca com Deus. De que aquilo que Deus falou é autoritativo, isto é decreto. Se o que ele falou vai acontecer, então acontece. Se aquilo que ele falou que é para obedecer, se não obedecer, vai ser encarado como desobediência,
e vai acontecer disciplina. Então o judeu, no começo, começaram a experimentar Deus, se realmente era assim. E ao longo desses 1400 anos, eles acabaram de descobrir que Deus é um Deus pessoal, não brinca em serviço, abençoa de forma fantástica, mas também leva muito a sério, em primeiro lugar, a sua fidelidade, a fidelidade de Deus consigo mesmo. Né? Quando a gente fala assim, Deus é fiel, então logo pensamos que Deus é fiel a mim. Mas, em primeiro lugar, Deus é fiel ao seu próprio caráter, à sua própria existência, aquilo que ele realmente é. Então, a nação de Israel desfrutou dessa verdade. E agora, quando vem Jesus Cristo, quando surge a igreja, Paulo, então, pega todo esse conceito e Jesus revela, ensina Paulo, e ele vem com verdades a respeito da igreja. Mais para frente nós vamos descobrir no livro de Efésios que a igreja era um mistério oculto, que Deus agora, no presente século lá de Paulo e até hoje, revelou. Então, é Deus que transmite verdades para nós que são difíceis de engolir. E hoje vamos ouvir e ler somente uma verdade aqui, que é muito difícil de engolir. Mas nós temos que engolir por inteiro, não somente parte dela. Mas, em primeiro lugar, a respeito do conceito de quem é Deus. Para nós entendermos todas essas verdades a respeito de como nos relacionarmos com Deus, nós precisamos ter alguma coisa muito básica a respeito de quem é Deus. Em primeiro lugar, já falamos, ele é um Deus pessoal. Algumas coisas importantes a respeito de Deus, nós temos que saber que ele não é um ser criado. Ele é um só ser, não é criado e subsiste em 3 pessoas. Quais são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas que o Deus subsiste nessas 3 pessoas. Em terceiro e quarto lugar aqui, nós vemos que Deus é suficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada. Ele é autoexistente. Ele não foi criado. Ele não tem necessidade de nada. E um dos atributos que a gente vê em Deus é que ele é amor. Como que um Deus único, um só ser, pode ter esse atributo amor? Porque amor é necessário quantas pessoas, no mínimo? 2, né? Para tirar foto, né? 2. É necessário 2. Então, como Deus pode ser amor se ele é um só ser? Aí vem a razão da Trindade. Ele é um só ser, mas subsiste em 3 pessoas. Então, o amor é pleno e perfeito, completo e santo na existência, na subsistência dessas 3 pessoas sendo Deus. Então, não são 3 deuses. Nós vamos trabalhar sobre Trindade aqui. Então, não são 3 deuses, é um só Deus, um só ser, que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles então desfrutam do atributo amor. Então, eles não precisavam de nada criado para eles praticarem esse atributo, oferecerem esse atributo, porque eles são suficientes para desfrutarem desse atributo que é o amor. Deus não precisa de nada, não necessita de nada, não é carente de nada. E outra coisa, Deus é infinito. Tudo aquilo que ele quer realizar, ele consegue e pode realizar. Ele pode decretar algo aqui e no futuro isso acontecer de acordo exatamente do jeito que ele quer. Tem uma piadinha, né, no Facebook, né, que a esposa deixou um recado para o marido e diz assim, né, ó, descasque metade das batatas e coloque na panela. O que vocês acham que o marido fez? Ele pegou a batata, descascou a batata pela metade e colocou na panela. Mas não era isso que ela tinha pedido. Ela pediu para que as batatas fossem descascadas por inteiros e colocadas na panela para cozinhar. Mas ela não conseguiu cumprir o seu alvo, porque ela não tem esse poder para exercer
influência na cabeça do seu marido para que ele fizesse exatamente aquilo que ela tinha pedido. Outra vez eu vi também uma foto, uma caricatura, um desenho. Estava escrito na frente de algumas máquinas de lavar roupa, nessas coin laundries aí, nessas lavadoras, essas que você coloca moeda assim, né? Tava um retrato assim, uma cartaz dizendo o seguinte: depois depois lavadas e enxutas as roupas, tire a roupa. Aí a máquina parou, ela foi lá e tirou as roupas, tirou a sua roupa, achando que era isso, né? Então, no caso aqui, Deus ele dá uma ordem, ele decreta alguma coisa, ele mostra o seu propósito, mostra a sua vontade, e ele faz com que isso aconteça, seja cumprido. Nós não temos essa capacidade. Então Deus é suficiente. Primeira coisa que a gente precisa entender: tudo aquilo que Ele quer realizar, Ele vai realizar. Nada escapa ao seu controle. Até as coisas que parecem que forçam o controle estão dentro do seu propósito, do seu decreto de permissão, visando alcançar algo muito fantástico no futuro. Mas Deus, sendo suficiente e infinito, Ele usou de um atributo seu e criou o universo e tudo que nele há. Desde o mundo espiritual, com os anjos e esses seres angelicais, mas também criou o mundo material do qual nós fazemos parte. Nós somos herdeiros, descendentes de que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou, viu Deus que era muito bom. Então nós somos herdeiros de um momento, descendentes de um momento em que Deus se satisfez muito com o seu atributo de criatividade. Então Ele criou Adão. Só que Adão é finito. Adão não é suficiente, ele é insuficiente. Adão tinha uma comunhão com Deus. Adão tinha plena visão. Mas, pelo fato de ele ter plena visão, conseguir enxergar como uma águia, ele era dependente de Deus criar a luz. Porque se Deus não criasse a luz, Adão não enxergaria nada. Quando nós pensamos nessa questão de finitude, Adão não conseguia ter um desejo, uma vontade e as coisas acontecerem do jeito que ele queria. Ele dependia de relacionamento, ele tinha que relacionar ali com Eva, tinha que relacionar com os animais, ele tinha que dominar os animais, ele tinha que aprender isso. Então, Adão, em pouco tempo, descobriu que ele é infinito. Quando a gente pensa de algo finito, que algo que é dependente, algo que é insuficiente, inicialmente a gente pensa que é algo negativo. Mas aqui, a finitude de Adão, da criação de Deus, a dependência que Adão tinha de Deus, e essa necessidade de comunhão que ele tinha de Deus, era uma perfeição. Era algo fantástico. Porque isso levaria sempre o homem a desfrutar, a adorar e admirar Deus, por Deus derramar sempre o seu amor em satisfazer tudo aquilo que o homem precisaria. O homem ia se deleitar nesse relacionamento com Deus. Então Adão ele era perfeito como criação. Algumas vezes a gente pensa que Deus pode realizar todas as coisas. Não, tem uma coisa que Deus não pode fazer, pelo menos. Ele não pode criar outro Deus. Porque a partir do momento que ele criasse algo que poderia ser chamado de Deus, esse algo não seria Deus. Por quê? Já foi criado. Então, tudo aquilo que Deus cria é perfeito. E apesar de Deus criar Adão com a sua finitude, com a sua dependência dele, que levava à comunhão, Adão era perfeito. E se vocês lembram agora, então, a razão da queda, as palavras de Satanás ali para com Eva e com Adão, era para instigar no coração de Adão e de Eva aquela ideia que a finitude, a insuficiência não era bom. Deus, ao ter criado Adão dessa forma, era um Deus maldoso, porque não queria que Adão fosse igual a ele. Então, Adão, você tem que se rebelar contra isso. Vai e tome uma providência. E essa foi a tentação. Esse foi o atrativo que despertou em Adão. Puxa, eu posso ser mais do que isso.
E aí Adão caiu. Só que Adão acreditou numa mentira. Aquilo que Adão era perfeito, era belo, era bonito, era suficiente, era completo. Mas ele caiu num engodo, caiu numa mentira. E Deus já tinha previsto, Deus já tinha orientado: não coma, não caia nessa história. Porque no dia que você cair, no dia que você comer, no dia que você for atrás disso, você vai cair. Então, o que aconteceu com Adão, e ele é pai da humanidade nesse sentido, e a sua tragédia foi imputada a todos nós, é que houve a queda. A queda, então, fez com que toda a humanidade continuasse finita. Aquilo que Adão pensou que ia mudar na sua vida, não mudou. Ele era finito, continuou sendo finito. Ele era dependente, continuou sendo dependente. Ele era insuficiente, continuou sendo insuficiente. Mas com a queda, o homem entrou num nível de miséria. Porque antes ele tinha visão, ele tinha a sua mente 100% usável, o seu espírito 100% ativo, e ele podia ter comunhão. Então a dependência, a insuficiência dele era sempre suprida, era sempre completa pela pessoa de Deus. E o texto bíblico fala: todo dia, tardezinha, antes do pôr do sol, Deus vinha ali e tinha um bate-papo, tomava ali um chimarrão, um chazinho verde ali com Adão, e os dois se completavam. E Deus perguntava como que foi o dia. Então Adão, ele gozava da presença, ele se satisfazia naquilo, mas ele foi seduzido. Você não é completo, você não é infinito, você não é igual a Deus. Deus tinha avisado. E quando Adão, então, tomou um passo, querendo sair daquela condição em que ele estava, acreditando naquela mentira, que ele podia ser mais do que aquilo, e ao fazer isso, ele percebeu que ele continuou sendo finito. Ele continuou sendo dependente. E mais frágil ainda. Porque agora até uma pequena bactéria pode destruir a nossa existência, o nosso corpo, que é tão forte, que é tão musculoso. Só que o homem entrou num processo de miséria. A Bíblia fala que o homem, quando pecou, ele foi destituído. Toda a glória de Deus saiu. Ele não consegue mais ser preenchido por aquilo que era Deus. Novamente, vou lembrar uma mensagem que o Robert falou, pregou uma vez. A necessidade, o vazio que nós temos, só pode ser preenchido por Deus. E o pecado tampou, bloqueou essa porta, impedindo que o homem tivesse plenamente comunhão com Deus, como Adão tinha antes. Consequentemente, não tendo essa comunhão, não sendo preenchido por aquilo que é espiritual, aquilo que realiza, aquilo que dá aquele sentimento que você é amado, é aceito, não existe inimizade, existe paz, harmonia, você tem todo o significado da sua vida, aquilo que Adão desfrutava plenamente, o pecado fechou as portas. E criou não somente um bloqueio, mas criou uma aversão de Deus para com o homem. Agora o homem era objeto da ira de Deus. Aquela comunhão que fazia com que Adão a cada dia tivesse um pouco mais de conhecimento da grandeza, da glória, da beleza de Deus, agora ele perdeu todo o conhecimento a respeito disso. E ele entrou num estado de miséria. E esse estado de miséria trouxe para ele uma cegueira. Então o homem começou quase que tatear. Ele perdeu aquela possibilidade que ele tinha, aquela abertura que ele tinha de entender, de ter essa comunhão com Deus. Mas ele sabia que alguma coisa estava errada. Então naquilo que ele tocava, isso aqui pode ser Deus. Esse estado de miséria é terrível. E é isso que a Bíblia tenta nos comunicar. Que existe um Deus suficiente, Criador
todas as coisas, criou o homem perfeitamente, mas o homem em rebeldia quis quebrar aquele estado em que ele estava. E ao fazer isso, entrou num estado de miséria, miserabilidade, de falência, inutilidade. E tentando buscar resolver esse problema, o homem só se complica cada vez mais. Veja só o que Paulo escreveu em Romanos, versículo 21. Sim, os homens conheciam algo de Deus, isto é, eles tinham acesso a algo de Deus. A natureza proclama quem Deus é, a natureza revela os atributos invisíveis de quem Deus é. Então agora, a luz existe. O conhecimento de Deus está estampado, a digital de Deus está em tudo quanto é lugar. Mas o homem está cego. De que adianta a luz existir, o conhecimento de quem Deus é existir, se o homem tem a incapacidade de absorver esse conhecimento? Por causa da sua cegueira. Então, o conhecimento sobre Deus existe, mas o homem, por não adorar e nem lhe agradecer, isso é o que acontecia com Adão. Então o homem caiu num processo de não mais adorar e não mais agradecer, se sentir satisfeito com aquela comunhão. Então o homem não teve mais isso. E, em vez disso, o homem começou a inventar ideias tolas. Tudo quanto é tipo de religião. Tudo quanto é tipo de filosofia para entender por que estamos, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Por que sofremos? Tudo é tipo de pensamento, como nós somos compostos. Se nós viemos de uma ameba, de uma bactéria, se nós viemos de um animal, então o homem começou a desenvolver ideias, que o Paulo fala aqui em Romanos 1, ideias inúteis, tolas. Aquilo que muitas vezes no início era teoria, passa a ser ensinado como ciência. Mas lá por trás, olha, é teoria. Mas o homem acaba acreditando como se fosse uma ciência. Então, ele começou a inventar ideias tolas e acreditar nessas ideias. E vocês sabem, né, que quando uma mentira, uma ideia tola é contada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a pessoa acredita como verdade. Já viu pessoas que mentem tanto? Inventam tanto a mentira a respeito de si, que daqui a pouco ela eu acho que isso realmente aconteceu comigo. Uma pessoa que fala assim, eu fui para Nova York, ela conta, depois ela começa assim pesquisar na internet como que é. Eu fui lá na torre, na Estátua da Liberdade ali, eu fui lá nas Torres Gêmeas, tá? Então ela começa a pesquisar e ela conta aquilo com tanta convicção que na 10ª vez ela fala, eu acho que eu fui mesmo, devo ter ido, não me lembro exatamente, mas eu acho que foi. Né? Porque ela assume aquilo ali. Então, essas ideias tolas produziram uma convicção baseada na mentira. E sua mente, por causa disso, ficou obscurecida e confusa. Isto é, além do pecado bloquear a comunhão e o acesso ao conhecimento a Deus, a mente, mesmo que de repente entre um pouquinho de luz, alguma coisa, fica confuso, fica difícil de entender. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E os homens pagam caro para ouvir esses loucos ensinarem coisas tolas e inúteis. Então, é a miséria do ser humano. E eu vou dizer uma triste notícia para vocês. Nós somos esses seres humanos. E nós temos muita dificuldade de reconhecer as pequenas luzes, aquilo que Deus está tentando colocar na nossa mente. A gente resiste, porque nós temos um problema muito sério. Nós estamos na miséria. O texto de hoje, ele vai abordar essa questão. Que nessa miséria toda,
por não termos capacidade, por inventarmos coisas inúteis, por nós estarmos debaixo da queda, dessa insuficiência, dessa dependência, de não conseguirmos produzir acesso a Deus, porque o pecado nos impede. Então Paulo começa dizendo o que esse Deus suficiente, todo-poderoso, criador, um Deus infinito, o que ele fez em nosso favor. Olha só essa frase. Efésios 1, que nós vamos ver o versículo 2 e 6, até o versículo 14, do versículo 3 ao 14, do 2, começando pelo 2 também, ele é um hino, ele é um cântico, ele é uma oração. As pessoas não conseguem definir esse bloco de texto, esses versículos. Na nossa Bíblia, ele tem versículos, ele tem vírgulas. Mas no texto, nos manuscritos originais, eles não têm vírgula. Eles não têm parágrafo. É tudo um atrás do outro. Paulo embala, ele começa a falar e não para. Ele vai falando, sem dar espaço. A ideia parece que ele nem respira. Porque Paulo aqui, do versículo 2 até o 14, ele está falando que nós, diante dessa miséria que a gente acabou de falar, Deus vai atuar. Deus vai agir. E nessa atuação de Deus, por causa de Deus já tinha resgatado Paulo, já tinha dado luz no seu coração, esse texto aqui é como se fosse uma adoração, um grito de louvor, um pulo que Paulo dá, como que a gente chama de doxologia. É um momento em que Paulo não resiste de declarar essas verdades. Não são invenções dele. Porque lá em Filipenses ele fala que ele também pensava igual a nós, iguais aos homens que estão envoltos em miséria, que estão inundados, que estão afogados na miséria. Em Filipenses ele fala, eu pensava assim também antes. Mas a luz brilhou. Deus me alcançou. Então Paulo vai trabalhar com algumas verdades. E nós podemos resumir nessa primeira parte aqui, que Paulo vai falar da atuação do Deus Pai. Isto é, de Deus na pessoa do Pai. Paulo vai falar assim que Deus então deve ser elogiado. Seja Deus Pai, porque nos escolheu para nos dar aquilo que somente Ele pode dar. Paulo vai usar num versículo aqui 3 vezes palavras relacionadas a essa ideia do elogio. O que é um elogio? É falar bem. É se inclinar em favor de alguém e derramar tudo aquilo que seria bom para aquela pessoa. É elogiar. Em português, as versões antigas falava bendizer. O nome Benedito, né, é o nome de uma pessoa que é bendito, que é outra palavra. É uma pessoa que tem um nome bonito, é uma pessoa bonita, em que as pessoas vão bendizer a respeito dela. Então Paulo já começa exaltando a Deus. Glorificado seja Deus, elogiado seja Deus, aclamado seja Deus. Por quê? Paulo vai falar que porque nos escolheu para nos dar aquilo que somente Ele pode dar. O que somente Deus pode nos dar? O que será que nós temos necessidade que somente Deus pode nos dar? Vamos ver o versículo 2. Em primeiro lugar, Paulo fala que aquilo que Deus nos deu é em parceria ao seu Filho. Depois, mais para frente, ele vai incluir também a atuação do Espírito Santo nessa obra maravilhosa de dar algo que a gente precisava. Deus criou Adão e nós estamos na miséria. O que nós precisamos então? Nós precisamos de redenção. Somente Deus pode mudar a nossa história, mudar a nossa situação, fazer brilhar, restaurar a nossa visão, para que a gente enxergue
quem nós somos e quem Deus é. O grande problema, muitas vezes, é que alguns de nós aceitamos o fato de nós sermos miseráveis. Muitos dos nossos hinos que nós cantamos aqui, nós declaramos que precisamos de Deus. Hoje teve um hino que nós cantamos, né? Deu branco agora. Perdão e graça. Quando eu declaro, não sei se quando a gente entende o sentido da música, muita gente canta sem perceber, a gente muitas vezes pensa até diferente do que a música está cantando, mas quando eu entendo a verdade ali da música, então eu me inclino. Deus, eu preciso de perdão e graça. Quem precisa de perdão e graça? É quem tem um problema com Deus. Então, quando eu entendo isso, Deus, eu preciso do teu perdão. Conta os meus problemas e o Senhor me dê graça em meu favor. Então, o primeiro fato quando acontece é que existem pessoas que em um determinado momento, numa determinada situação, Deus trabalha no coração e essa pessoa passa a ter uma visão de quem ela é. Então ela reconhece a sua miséria. Ela reconhece que está cega, que ela precisa a cada momento entender as verdades. E ela pede: Pai, ilumina meu coração. Ensina minha mente, renova minha mente, faz com que esses pensamentos, essas ideias, essas coisas inúteis que eu aprendi ao longo da minha vida, por causa da minha família, ou por causa do meio em que eu estive, remove isso e traz a sua verdade. Você lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Deus trabalha na vida de algumas pessoas, essas pessoas entendem a sua miséria e clamam a Deus. Então essa é uma coisa triste e bonita ao mesmo tempo. Agora, a coisa mais triste é quando alguém está em miséria e não reconhece sua miséria. A pessoa é cega e não reconhece que ela é cega. Ela rejeita esse diagnóstico. E se opõe a qualquer investigação, a qualquer declaração, a qualquer anúncio da verdade, porque ela pensa diferente. Ela fala que ela enxerga dessa forma. Tem um filósofo grego chamado Platão, ele conta o mito da caverna, dizendo que alguns homens estavam presos dentro de uma caverna e eles estavam algemados de frente com o fundo da caverna. E lá no fundo da caverna entravam algumas luzinhas, assim, alguns rainhos de luz, e que batiam em certos objetos que refletiam na parede e eram uma sombra, eram sombra dessas coisas. Para eles, aquelas sombras eram a realidade. Era tudo que eles sabiam, é tudo que eles entendiam. Então aquelas sombras eram a realidade. Até que de repente um sai e vê o que está acontecendo. E vem falar para eles: não, isso não é realidade. Isso é sombra. A realidade está lá fora. O que vocês acham que aconteceu? Eles não queriam. Eles estavam tão envolvidos com aquilo que aquilo lá era a verdade. Não existia outra verdade além daquilo ali. Então, Platão ele fala que conhecer a verdade, em primeiro lugar, dói. Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso esforço a longo tempo, da gente lutar e assimilar, e de repente chega agora, é tudo diferente. Em segundo lugar, a verdade, ela trabalha com a nossa razão. Mas é uma razão, no caso de Deus, é uma razão revelada por Deus. Não é o exercício de eu fazer com relação a mim mesmo, e o potencial que eu tenho, então essa é a minha verdade e a minha razão. Não, no caso de Deus, eu tenho que submeter à razão de Deus. Aquilo que ele categoricamente anuncia a respeito de mim. Então, inicialmente Paulo fala que Deus, o Pai e o Filho, nosso Pai, ele fala que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Resumindo, todo o livro de Efésios é esse.
O objetivo é que nós possamos desfrutar, então, dessa graça e dessa paz. Isto é, sairmos da miséria e sermos colocados numa posição em que Deus agora retoma a comunhão conosco. Que a gente desfrute agora dessa benevolência, dessa bondade incondicional de Deus. E que essa bondade incondicional de Deus nos traz paz. Não somente o sentimento de que tá gostoso aqui. Olha aqui, puxa, né, um sofazão gostoso, uma televisão grande. Não é só esse sentimento. Mas é que agora, nessa comunhão com Deus, eu não tenho mais medo. Se lembra que no momento que Adão pecou, o que aconteceu com ele? Ele se escondeu. E quando Deus, às 5 horas da tarde, veio lá para tomar um chazinho, Adão, onde estás? Deus sabia, né? Não tenha problemas com isso. Era só uma forma de Deus trabalhar com Adão. Onde está? Eu estou aqui. Por que você está aí? Eu me escondi. Por que você se escondeu? Eu tive medo. Então, a redenção de Deus é que agora, com a graça de Deus, a gente consiga sair da cegueira e ter novamente essa comunhão, como favor, como bondade, como amor de Deus em nosso favor, e aí a gente, nessa comunhão, não sinta mais medo. Então é voltar àquilo que Adão desfrutou. Sair da miséria. Então, por causa disso, por causa de Deus estar preocupado em dar graça e paz, olha, o que seria então no dia a dia, nas verdades bíblicas, o que seriam essa graça e paz na prática? Como que Deus então desenvolveu esse processo para que ele chegue a desfrutar de graça e de paz? Então Paulo começa assim: todo louvor, na sua Bíblia, na outra Bíblia pode ser bendito seja Deus. Todo louvor. Quando ele fala todo louvor aqui, ele está dizendo que essa obra da redenção é toda de Deus. Se eu tivesse que contribuir com a obra da redenção com 0,00001%, Deus estaria sujeito a mim. Mas é todo. A obra de tirar-nos da miséria e nos trazer de volta à sua luz, à verdade, é uma obra perfeita e completa. E olha só como que Paulo vai falar isso. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus pessoal, é um Deus que é Pai, que interage com o seu Filho Jesus Cristo em toda a eternidade, amam um ao outro, um procura glorificar o outro, então não é uma força. E esse Deus que nos abençoou passado, mas essa bênção, ela é recebida através dos méritos da pessoa de Jesus. E Deus nos abençoou com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aí você fala assim, essas bênçãos espirituais, será que não inclui um carro? Inclui. Será que não inclui uma viagem? Inclui. Será que não inclui um bom prato de comida? Inclui. Mas um bom prato de comida, um carro, não é espiritual. Mas é uma bênção espiritual por causa da procedência. Ela vem de Deus. Então, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para a nossa existência, mesmo que seja material, mas por causa da dependência que nós temos de Deus, e por causa da procedência disso, ela é uma bênção espiritual. Agora, essas bênçãos, elas foram recebidas, entregues a nós, nos domínios celestiais, dando a ideia de que é lá em cima, é um decreto. Ninguém pode ir contra. E essas bênçãos, a maior parte delas, elas têm a ver com aquilo que nós vamos ser no futuro. Então elas são inegociáveis, elas são incondicionais, elas não se corroem com o tempo, então elas são bênçãos até mais elevadas do que a gente muitas vezes quer no dia a dia daqui. Então nós temos que compreender isso, o que é que realmente Deus nos abençoou. Uma coisa que é interessante aqui,
Olha só para o texto que está escrito aí. Todo louvor é a palavra seja elogiado Deus. Que Deus seja elogiado. Que nos abençoou. No lugar da palavra abençoou, a ideia de que nos elogiou. Com todas as bênçãos, com todos os elogios. Aí podemos então traduzir o seguinte, esse texto aqui. Deus seja, elogiado seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elogiou em Cristo com todos os elogios espirituais nos domínios celestiais. Elogio é muito bom, não é? Mas elogio não mata a fome, né? Não esquenta. Então essa palavra elogio, bendição, é muito mais do que somente palavras. É palavras que se revertem em ação. Então quando Paulo fala todo louvor seja a Deus, ele não está querendo simplesmente dizer o que nós fazemos aqui. Cantamos, levantamos a mão, assim cantamos 5 músicas, 4 músicas. Eu louvei e adorei a Deus. Paulo está dizendo, quando eu digo todo louvor seja a Deus, isso daqui tem que se transformar em palavras. Porque quando Deus me elogiou, Ele transformou em ação. Ele me elogiou, esse é o meu filho amado. E ele foi e deu amor. Não é como aquele garoto que liga, né, pelo Messenger, por ligações aí e tal, por telefone, liga para sua namorada, eu te amo tanto, você é tudo na minha vida, por você eu escalarei o Himalaia, e tal, aquelas histórias assim e tal. E ela fala, você vem hoje à noite me visitar, pra gente namorar? Se não estiver chovendo eu vou. Porque é só de boca. Deus, quando Ele nos abençoou, quando Ele nos elogiou, Ele foi até aquilo que era mais difícil para Ele fazer, enviar o seu amado Filho Jesus para morrer por nós. Então, revertendo isso, quando Paulo fala, todo louvor, Deus seja totalmente exaltado e adorado, Ele está nos exortando, está nos convidando a gente apresentar tudo aquilo que nós temos de melhor, aquilo que é mais precioso, aquilo que custa mais caro, talvez é o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, tudo aquilo que é nosso para Deus. Você lembra que Jesus fala que Deus está em busca de adoradores que adorem espírito em verdade, e Ele está à procura de adoradores. Mas nunca a igreja cristã adorou tão bem como nos nossos dias. Nunca se tem tantos grupos musicais como nos nossos dias. Nunca se tem tanto corais, bandas, iluminação, instrumentos, caixas de som. Existem profissionais evangélicos que ganham muito dinheiro para levar a igreja a adorar. A pergunta é, isso que é feito em palavras se transforma em ação? O coração se deleita com Deus? O corpo, a mente, o tempo, os recursos financeiros, o talento que nós temos, são administrados para Deus ou é somente num momento de comunhão como esse? Então, Deus não fez assim conosco. Quando Ele nos elogia, Ele derrama tudo aquilo que há de bom sobre nós. E o contrário, então, não que para pagar isso, mas em gratidão, nós deveríamos então fazer o mesmo. Versículo 4. Olha só o que Deus fez. Todas as bênçãos, né? Primeiro, todas as bênçãos, no versículo 3, são esses elogios espirituais. Mas o que seria isso? O que seriam essas bênçãos espirituais nos domínios celestiais? Como Deus nos abençoou? Versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo. Vocês sabem quando foi isso? Mesmo antes dele criar o mundo. Alguns acreditam que a Terra tem 6.000 anos, outros acreditam que é 10.000 anos. Outros, então, jogam números lá para distante para poder ter tempo de ter uma evolução. Mas a Bíblia, segundo aquilo que a Bíblia revela, é entre 10 a 6.000 anos. Antes de Deus ter criado, antes de Deus ter falado,
haja, 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 com a voz, com o poder da sua palavra. Antes dele ter criado isso, Deus nos amou e nos escolheu. Como assim? Vocês se lembram que nós falamos no começo que Deus é suficiente? E Ele é infinito? Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem essa capacidade de amar alguém que ainda não existe. Mas Ele sabe. Então, a nossa vida não é fruto do acaso. A sua conversão não é fruto do acaso. E a minha vida já estava contemplada com o amor de Deus antes que meu pai e minha mãe olhassem um para o outro. Não somente antes que meu pai e minha mãe olhassem um para o outro. Antes que o mundo existisse. Deus nos contemplou com o seu amor. Não somente de palavras. E Deus individualmente, personalizadamente, pessoalmente, nos escolheu. Você se lembra no começo que eu falei que existem verdades que é difícil aceitar, a gente tem que engolir? Essa é a maior delas. Na nossa miséria, nós não conseguimos entender isso, porque isso daí ultrapassa tempo e espaço. Como que Deus, antes da criação do mundo, pôde, então, entender que existiria um Éden em 2018, em 1976, que foi contemplado com o amor de Deus? E Ele escolheu, individualmente, em Cristo, pelos méritos de Cristo, com um propósito. Ele me escolheu, me separou, para mim ser santo e sem culpa diante dele. Para mim agora sair da miséria, de debaixo da ira dele, aonde que ele, se ele tivesse contato comigo, me destruiria, e me colocar diante dele agora, como inocente. Como alguém que pode estar diante dele e não ser fulminado pela sua santidade. Alguém que está envolvido, tem a natureza pecaminosa e pode chegar diante de Deus e não ser evaporizado. Como que aconteceu isso? Ele me amou, Ele me escolheu por causa dos méritos de Jesus, para mim ser colocado diante dele inocente, sem nenhuma culpa, para mim sair da miséria e voltar a ser aquilo que Adão era, diante dele. Versículo 5, como que ele fez? Primeiro ele nos escolheu. Segundo lugar, ele nos predestinou, ele colocou um destino previamente programado e preparado, com um propósito de chegar lá. Nós temos sonhos, nós temos desejos, e muitas vezes perseguimos esses desejos, mas nós não temos controle. Há tantas variáveis, tantas coisas que podem acontecer com a nossa vida, que podem impedir. Uma delas é que talvez nossos sonhos eram irreais, eram impossíveis de acontecer, eram fantasia. Mas muitas vezes, boa parte das pessoas não fantasiam, elas ponderam corretamente, são sonhos honestos, reais, que beneficiam tanta gente, que parece que a vida converge para as pessoas que sonham aquilo ali. Mas não, no caminho nós não temos capacidade para controlar todas as coisas. E nem sempre isso acontece. Mas Deus, não somente antes do mundo nos escolheu, nos amou e nos escolheu, Ele também colocou algo que, como que seria nós lá na frente. E já colocou, e Ele vai fazer com que isso seja realizado. E nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus. Isso é algo fantástico. Naquela época, os romanos tinham desenvolvido muitas leis. E uma das leis que mais eram usadas era essa questão da adoção. Filhos eram adotados. Muitas vezes, os pais iam para a guerra, os soldados iam para a guerra, morriam, e um outro soldado adotava. Você, a partir de agora, é meu filho. Mudavam o nome. E muitas vezes, geralmente, assim de forma muito bonita,
geralmente eram pessoas de uma patente maior, adotavam órfãos de patentes menores, órfãos de pais com patentes menores. Então o filho vivia numa casinha simples, e porque o seu pai morreu lá, então esse homem vinha e tinha todo um processo lá legal, muito interessante, para efetivar de uma vez por todas que a partir daquele momento, mesmo sendo adotado, ele se tornaria filhos. E uma das coisas bonitas, sabe o que é? É que a partir do momento, uma coisa que acho que aqui no Japão também é assim, mas talvez alguns de nós estejamos nessa situação, né? O que a gente vai deixar de herança para os nossos filhos é? O que nós falamos muitas vezes? Os boletos, né? As contas, as dívidas. E é uma coisa comum, né? Os filhos têm que pagar pelas dívidas dos pais. Alguns recebem ainda uma coisinha aqui, mas muitos filhos pagam pelas dívidas dos pais. Essa adoção, ela era de tal forma, tão jurídica, e legal, e definitiva, e para sempre, que mesmo que esse rapaz, esse filho, estivesse numa família que tinha dívidas, ao ser adotado, ele não tinha mais nenhuma relação com aquelas dívidas. Tudo foi deixado. É isso que Paulo está falando aqui. E nos predestinou para si. Deus nos destinou para si, para nos adotar como filho. Então aquilo que nós tínhamos em relação à nossa velha família, já não tem mais nada. Não persegue. Ninguém pode cobrar as nossas dívidas. Paulo em Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação, nenhuma dívida, nenhuma pendência, nenhuma condenação há ou existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois pertence a uma nova família. A dívida, todas as dívidas já foram pagas. Então, além de nos amar, de nos escolher, nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Não foi acidente. Nossa vida de termos sido resgatados da miséria não foi um acidente. É algo planejado. Está a soberania de Deus aqui. Por que o Deus Pai fez isso? Para ele se ajoelhar, ele se ajoelhou aos nossos pés aqui. Por favor, me aceite, que eu quero ser seu pai. Não. Nós não vemos nada de cooperação nossa, a não ser com a nossa miséria. E Deus fez isso. Veja o versículo 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Quando nós estamos em Cristo, 11 vezes, do versículo 3 ao 14, vai aparecer essa expressão, em Cristo, no amado, no qual. Todas essas bênçãos nas regiões celestiais, elas são recebidas pelo fato de nós estarmos em Cristo. Tudo é através de Cristo. Para quê? Ou por quê? Porque nós nunca teremos méritos. Nós nunca teremos capacidade. Nós somos dependentes, insuficientes e, além disso, nós estamos cegos e na miséria. Então é somente através de Cristo, somente Deus pode dar isso que nós recebemos dele. Elisandro, volta a frase lá do começo. Isso. Então Paulo fala: elogiado seja Deus Pai, porque nos escolheu para nos dar aquilo que somente Ele pode dar. Ninguém mais pode dar. Porque essa miséria ninguém consegue resolver. Somente o Deus infinito e suficiente pode resolver. Tem uma tabelinha aí, Elisandro, roxinha? Isso. Nós começamos hoje a falar desse elogio que Paulo dá a Deus.
Porque Deus nos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. Ele nos amou, nos elegeu, nos predestinou para sermos adotados como filho e derramou a sua graça maravilhosa sobre nós, com o propósito dele ser exaltado, dele ser glorificado. Então aqui nós temos as palavras que nós vimos: ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos predestinou para nós estarmos diante dele santos e sem culpa, nos adotou e derramou a sua graça sobre nós. Um outro gráfico, talvez um pouco mais completo, para darmos uma ideia então desse bloquinho que a gente viu em Efésios. Então, bendito, elogiado seja Deus. Um só Deus, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje a gente viu que o Pai nos selecionou. E o propósito disso é para que Deus não estivesse de joelho diante de nós, mas que a gente estivesse de joelho diante dele, em adoração e em gratidão. Então, o objetivo disso, da ação do Pai em nosso favor, é para que a glória dele seja exaltada, para o louvor da glória dele. Um conceito sobre eleição. A eleição é o ato eterno de Deus com respeito a todos que são salvos. Isto é, Deus age em nosso favor, por meio da eleição, por pura graça e por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, o Senhor se propôs a dar a eles no devido tempo, no tempo que Deus quer, individualmente para cada pessoa, as bênçãos espirituais da conversão, sair da miséria agora para o reino do Filho do seu amor. As bênçãos espirituais da conversão, da justificação, isto é, somos inocentes, da santificação, agora nós não temos mais uma natureza pecaminosa, vamos ter isso no futuro, e da preservação até a vida eterna, até a segurança desse estado em que Deus nos colocou como filhos eleitos, amados, é Deus que garante. Nós vamos ver mais para frente, então, qual que é a nossa participação nesse processo de santificação. Algumas verdades a respeito da eleição. A eleição é uma verdade e um ensinamento bíblico. Nós não colocamos essa verdade na Bíblia, ela está lá, né? O Deus Pai todo sábio, gracioso e amoroso é o autor da eleição. É o que Paulo fala aqui. A eleição deve ser engolida por inteiro, porque a nossa mente não aceita isso. O nosso coração ainda meio cego, não consegue absorver essas verdades. Jesus chamou os discípulos, escolheu os discípulos, não foram os discípulos que escolheram ele. Jesus saiu, vem e segue, vem e segue, vem e segue. Neles tinha uma diversidade grande, muito estranho. Se nós fôssemos recrutadores de pessoas para trabalhar numa equipe com uma grande missão, esses 12 nunca seriam escolhidos. Mas Jesus escolheu. É a mesma forma com que ele faz conosco. Uma vez Jesus chegou e eles estavam conversando pelo caminho e tal, e Jesus percebeu aquela conversa, né? E Jesus tinha multiplicado os pães e eles passaram um aperto ali, porque Jesus falou, dá vocês de comer, né? E ele falou assim, não temos nada, tal, tal. Aí Jesus multiplicou os pães, tudo. Depois, um pouco do tempo, os fariseus pediram um milagre para Jesus, queriam colocar Jesus à prova, então Jesus encarou aquilo lá como um fermento. Isto é, no futuro, discípulos, pessoas vão querer que vocês façam magiquinha, que façam show, que criem um evangelho de satisfação da curiosidade das pessoas. Não caiam nessa. Isso é fermento. Isso incha. Não caiam nessa história. Era isso que Jesus queria falar. Então, quando os fariseus pediram um sinal, Jesus chegou para os discípulos e falou assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Alguém trouxe dinheiro aí? Alguém trouxe pão? Eu acho que foi por causa que ele multiplicou o pão e pediu para a gente alimentar, a gente não soube resolver o problema, aí ele teve que fazer o milagre. Eles não entenderam que Jesus estava querendo falar a respeito de uma geração que pede sinais, que quer ser somente diversão. Eles não entenderam isso. De repente, Jesus entra numa cidade, tem um cego. Você lembra disso? Jesus pega o cego e tira para fora. Jesus cura o cego e pergunta para o cego, e daí, como é que está? E o cego fala o quê?
vejo os homens andando como árvores. Aí Jesus vai lá de novo. E agora? Beleza! Por que isso tem uma ligação com a outra? A multiplicação dos pães, os fariseus e essa cura meio, meia boca de Jesus. Será que foi meia boca? Jesus está querendo ensinar para os discípulos o seguinte: vocês estavam na miséria, eu os escolhi. Quando eu os escolhi, os seus olhos se abriram. Vocês começaram a ver a luz. No começo até achavam: Jesus, você é um Messias, é um professor, você é um profeta. E aí chega um ponto, Jesus fala: que dizem os homens que eu sou? Aí Pedrão: deixa comigo, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus dá um baita elogio para Pedro, porque eles tinham crescido, eles estavam enxergando coisas que as outras pessoas não estavam enxergando. Então, quando Jesus cura esse cego parcialmente, que parecia que não foi, errou na dose de energia ali, Jesus simplesmente estava querendo mostrar para os discípulos: os seus olhos já não são mais cegos. Vocês já enxergam, vocês já reconhecem quem vocês estão reconhecendo quem vocês são. O problema é que vocês ainda são míopes. Vocês estão demorando, estão resistindo, estão bloqueando toda a verdade entrar facilmente na mente e no coração. Por isso que vocês estão, eu falo uma coisa, vocês estão entendendo outra. Eu estou exortando vocês de um jeito, vocês estão pensando em outra coisa. Os seus ouvidos já foram abertos, os seus olhos já enxergam, mas está muito nebuloso. Isso daí é por responsabilidade de vocês. Isso pode acontecer comigo. Eu já fui escolhido, fui amado, fui escolhido, fui predestinado para ser adotado por Jesus, já sou filho dele, já herdei todas as coisas em Cristo. Os meus olhos já viram, já enxergam, eu enxergo as verdades, mas a minha vida ainda está capenga. Deus fala uma coisa, eu entendo outra. As verdades bíblicas eu resisto. Não é bem assim. E eu resisto porque ainda eu estou curtindo o lixo em que eu estava. Eu tenho saudades da minha miséria. A minha miséria é muito importante para mim. Aquilo que me dava significado, segurança, se são ameaçadas, eu fico apavorado e não contemplo aquilo que eu sou em Deus. Então os meus olhos já enxergam um pouquinho, já sei quem é Deus, já sei um pouquinho de Jesus, já sinto a paz, já sinto a graça, mas ainda estou demorando para absorver e desfrutar de todas as bênçãos espirituais, com medo de perder as bênçãos da miséria. Então as perguntas no final são: já desfruto da graça e paz de Deus? Ou ainda está cego? O meu louvor a Deus só consiste de palavras? Ou eu adoro a Deus e me prontifico, me entrego de corpo e alma, meus talentos, meus tesouros e meu tempo para Deus? Ou, se sobrar tempo, se der, então aí eu vou adorar a Deus. Deus não pegou algo que estava sobrando. Deus, a Trindade estabeleceu um plano, nos amou antes da gente existir, e esse amor incluía Jesus, o Criador de todas as coisas, se encarnar, viver entre nós, abrir mão dos seus atributos divinos, experimentar a nossa miséria e morrer como condenado no nosso lugar. Deus não só nos amou de palavra. Minha visão está restaurada completamente? Ou eu estou usando óculos escuros como um cego? Ou eu estou bloqueando, rejeitando, não se interessando para que meu coração e minha vida seja aberta? Elogiado seja Deus
Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, porque Ele é o único que pode nos mudar, nos transportar de um estado de miséria para um estado de riqueza, de herança, diante dEle, sem culpa e inocente. Amém?